Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos à Mágica da Natação. Eu sou o tio Iago, idealizador do curso. Quero trazer aqui para vocês algo diferente do que a gente está acostumado, tudo bem? Então, em primeiro ponto, eu quero falar para quem é esse curso, não é mesmo? Esse curso é para você, personal trainer, estudante de educação física ou de qualquer outra área da saúde, professor de natação que quer atualizar os conhecimentos e também para você, mamãe e papai, que tem um filho, um sobrinho e quer ensinar ele, quer facilitar a maneira dele aprender a nadar, não é mesmo? Então, vamos começar falando um pouquinho com você que é da área da educação física, mais especificamente da natação. Quando a gente fala de curso para natação, curso de atualização, fica um pouco vago, não é mesmo? Eu não sei vocês, mas faz muito tempo que não tem um curso de atualização, sem ser principalmente os grandes cursos, que tem 2 por ano, não é mesmo? E é por isso mesmo que a gente decidiu fazer esse curso, para te ajudar a solucionar um pouco das suas dúvidas, tirar algumas dúvidas e também expandir um pouco mais os seus conhecimentos, tá? Então, o que a gente vai te oferecer aqui? A gente quer oferecer algo diferente. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso, além de explicar como as coisas são feitas, como é feito passo a passo, as etapas de progressão da natação, a gente vai te mostrar. A gente vai ter aulas práticas, você vai assistir aulas práticas, tá bom? Onde você vai entender e ver tudo que foi dito durante os outros vídeos, beleza? E eu não sei pra você, mas eu escolhi a natação, eu resolvi aprender a natação porque eu achava que era uma coisa diferente do que tinha na minha área, do que eu estava acostumado até então. Eu descobri que é uma coisa mágica. É impressionante ver um bebê, por exemplo, mergulhando debaixo d'água, não é mesmo? É ou não é mágico isso? Isso é demais. E você vê o avanço, a progressão, quando você pega uma criança com 3 meses de idade, depois você vê ela aos 3 anos, depois você vê ela com 10 anos. É incrível você ver, acompanhar a evolução do ser humano, principalmente nesse ambiente tão diferente. Então eu queria começar aqui com vocês falando um pouquinho sobre a adaptação ao meio líquido, que é um assunto muito polêmico, principalmente com relação à idade de início à natação, com que idade que eu devo colocar meu filho ou não, e a gente vai te ajudar a solucionar algumas dúvidas, beleza? Então, falando de adaptação ao meio líquido, eu queria começar por aí, pela idade. Em que idade que é feita a adaptação ao meio líquido e como ela é feita? A adaptação ela é feita exatamente igual, não importa se é um bebê recém-nascido de 3 meses de idade, se é uma criança de 10 anos, se é um adulto de 30 anos ou se é um idoso de 62 anos. A adaptação vai ser feita da mesma forma, ok? Então vamos começar falando um pouquinho de 4 aspectos que resumem a adaptação ao meio líquido, que são os ouvidos, os olhos, a boca e o nariz, tá? Eu vou começar falando um pouquinho dos olhos. Você, papai e mamãe que está em casa, vocês são os primeiros professores de natação dos seus filhos. Aonde? Como? No banho, exatamente. Desde pequeno ele vai estar lá no banho todo dia, você vai estar com ele já vai estar em contato com a água, sendo na banheira ou no chuveiro. E você pode facilitar muito o processo de aprendizagem dele, ok? Então, alguns pais têm um pouco de receio de jogar água na cabeça dos filhos, principalmente quando é muito novinho, por conta de um desconforto que eles percebem na musculatura. A criança fica com a musculatura um pouco rígida, às vezes balança os braços, fecha os olhos, faz uma caretinha, mas isso é normal. Um processo de adaptação, se você pegar alguém que não é totalmente, aliás, que não está nada adaptado, vai ter o desconforto e isso faz parte. Então, um primeiro alerta aí, nunca faça isso. A gente vê muito e é totalmente errado. Nunca, após jogar água ou cair água nos olhos, no rosto do bebê, nunca passar a mão. Por que isso? Você está mostrando, no momento que você passa a mão, você mostra para ele que isso não é legal. Então, isso vai incomodar ele e muito. E ele vai se acostumar a passar a mão para o resto da vida.
Então vamos parar com isso, a gente não passa mais a mão no rosto da criança, ok? Beleza? Por quê? Ele tem que se acostumar com a água em contato com o rostinho, tá? Principalmente com os olhos. Então, começa de forma progressiva, também não precisa ser muito agressivo. Para a adaptação ser bem feita, ela tem que ser de forma adequada. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer de forma progressiva. Pega um copo ou um brinquedo que você acumule um pouquinho de água, começa jogando um pouco de água na parte de trás da cabecinha da criança, tá? E vai aumentando esse volume, fazendo ele cair, escorrer pelos olhos, pelo nariz, pela boca. E isso vai facilitar bastante o processo. Ele vai aprender que se ele só simplesmente piscar, ele já vai eliminar esse excesso de água nos olhos, sem precisar passar a mão, beleza? Agora falando um pouco também dos ouvidos. Alguns pais sempre perguntam se não tem problema colocar a criança na natação, principalmente durante o inverno, algo do tipo, porque eles têm preocupação com otites ou outras doenças aí que pode ter em relação aos ouvidos. Então a gente segue uma dica aí. São raros os casos de otite que acontecem por conta de mergulhos ou por conta de água que cai no ouvido. O que acontece? O problema é quando essa água fica acumulada nos ouvidos, ou seja, o mergulho pode ser feito tranquilamente. A gente tem que ter alguns cuidados, até mesmo após o banho ou após as aulas de natação, para reduzir a chance de ter otite. Pode acontecer? Pode acontecer. Eu vou estar errado se eu te falar que isso não vai acontecer com o seu filho. Pode sim acontecer, mas a gente pode diminuir o risco disso. Como que a gente pode fazer? Após a aula de natação ou ao término do banho, sempre procura ter as mãos um roupão, principalmente para o bebê, para a criança, ou uma toalha, para primeiro enrolar ele na toalha, evitando o contato com um ambiente mais frio, evitando também algumas doenças, algumas gripes, resfriados, e também secar bem a parte interna dos ouvidos com a toalha ou com o roupão. Isso já vai fazer uma diferença enorme na prevenção aí da tal da otite famosa, que a gente sempre ouve o medo dos pais. Partindo agora um pouquinho para a questão de respiração. Outro perigo que os pais, outro medo que os pais têm em relação à natação, ao mergulho. Sempre que a gente vê uma foto no Instagram, um vídeo de um bebê mergulhando, qual que é a primeira pergunta que aparece? Sempre vai estar lá nos comentários. Qual que é a primeira pergunta? Nossa, mas ele não bebe água, ele não puxa água pelo nariz, ele não engasga? E a resposta é o quê? Não. Por quê? Desde os 3 meses de idade, que é o aconselhável para o início das aulas de natação, até aproximadamente os 6 meses de idade, a criança possui o quê? Um bloqueio involuntário das vias respiratórias. O que é isso, tio Iago? Isso é simples. No momento que a criança tem um volume grande de água no rosto ou é submergida na água, tá? Ela possui esse bloqueio, ela trava a glote, tá? E nesse momento ela não vai nem puxar água pela boca e nem pelo nariz, que é o medo de todo mundo aí, não é? E após os 6 meses, como que a gente vai fazer para prevenir isso? Você estava me falando que até os 6 meses e depois, o que acontece? A partir desse período, a gente vai ensinar, e aí é que entra a sua ajuda durante os banhos e a função do profissional fazer tudo de forma adequada. A gente vai ensinar a criança a fazer esse bloqueio. Como? Vamos começar pela boca. Como que é a forma dela fazer a respiração, dela aceitar água até o nível da boca, pelo menos, sem engolir água? Bom, acho que todo mundo aqui já viu uma criança brincando de carrinho, meninos e meninas, imitando o som do caminhãozinho. Como que é o som aqui, ó? É simples. O que é esse som? Você está expelindo ar pela boca. No momento que você fala para o seu filho ou para o seu aluno reproduzir esse som em contato com a água, ele vai expelir o ar e não vai deixar a água entrar. Ah, mas e pelo nariz? Vamos passar já para o mergulho total da cabeça, do rostinho da criança. Pelo nariz é simples. Você fala para ela fechar a boca, passar o zíperzinho na boca, tá? E ela pode assoprar com a boca fechada ou contar, falar número 1, 2, E isso também vai fazer com que o ar saia pelo nariz, tá? E evite que entre água, e aí está solucionado seu problema, seu medo dele engolir água, tá bom? Outra coisa, como que a gente vai fazer se eu estou na aula de natação com meu filho, eu estou na banheira e ele engoliu água?
Normalmente é normal que algumas pessoas se assustem, né? O amor que a gente sente ali pelas crianças, por esse ambiente mágico, essa mágica que a gente fala das crianças nesse ambiente é tão bacana que a gente fica preocupado. Isso é normal, tá bom? Mas não precisa se preocupar. Se a criança bebeu água durante uma aula de natação, tá? Procura agir da maneira mais calma possível. Por quê? Durante todo o processo de aprendizagem, não só da natação, é você, é o professor, é a mamãe que vai passar a segurança daquela atividade para o seu filho. Então, se você se assusta, se você fica apavorado, pega seu filho de uma forma mais bruta, ele vai sentir. E ele vai sentir isso como algo ruim. Então, ele vai entender que não é para ele mergulhar, que o fato dele ter, às vezes, escorregado e submergido é errado. E não é isso que a gente quer, não é mesmo? Bom, então o que eu faço? Por acaso ele está ali na parte rasa ou no meu colo e veio um volume de água, ele escorregou, mergulhou e engoliu água. Pega ele de forma suave, tá? Como se tivesse sido um mergulho voluntário, como se ele quisesse fazer aquilo, como se aquele fosse o objetivo, tá? Por quê? Dessa forma, ele vai se sentir mais seguro, tá? Você pode distrair, a maneira mais fácil de você tirar a tosse que vem normalmente após, é você distrair falando que tem estrelinha em cima, fazer com que ele olhe para cima, que isso libera a via respiratória, talvez esse excesso de água pode sair, esse desconforto vai sair, ele vai dar uma tossidinha e vai parar, tá bom? E não vai levar aquilo pro lado negativo, ele vai começar a brincar de mergulhar, tá bom? Então, a gente já passou sem o medo das doenças, principalmente de ouvido ou medo de jogar água nos olhos, sem o medo dele respirar, puxar a água, tá bom? Isso já vai facilitar muito o processo. Outro medo, talvez, que a gente tenha, assim, ou outra, como que eu posso dizer, outro anseio em questão à natação é o quê? A parte do inverno, a parte do ambiente onde ele está. Sempre é mais fácil, claro, a gente trabalhar num ambiente mais controlado. Uma piscina aquecida, um ambiente coberto, não é mesmo? Mas não é todo mundo que tem isso em casa. E a gente está vendo aí que o número de aulas em casa tem aumentado bastante. Então, como que a gente pode prevenir isso? Como eu disse, mesmo em épocas mais frias, é muito importante que seu filho, seu aluno, dê continuidade nas aulas de natação. Por quê? Isso vai ajudar ele, não vai atrapalhar que nem você está pensando, tá bom? Como que vai ajudar? Durante a época mais fria, normalmente a gente tem um tempo muito seco, baixa umidade, e ele está num ambiente com água, envolto de água, num ambiente mais abafado por conta de piscinas fechadas. Isso vai trazer uma umidade, tá? Isso vai tirar esse ambiente seco e vai facilitar bastante os probleminhas respiratórios que a gente tem durante essa época, tá bom? E como que a gente faz? Quais que são as cautelas que a gente tem se a gente não tem um ambiente fechado, um ambiente coberto? Minha piscina é aquecida, mas não é coberta. A gente volta naqueles pequenos cuidados que eu disse, até mesmo que a gente tem após o banho. Sempre deixa do lado um roupãozinho, de preferência com capuz, porque assim que sair da piscina, a gente já põe o roupão na criança para ela não pegar vento, um vento frio. A gente já cobre as orelhinhas para prevenir a otite ou outras doenças, tá bom? E também tomar cuidado com o banho após a natação. Por que tomar cuidado? Às vezes, como tá muito frio, a gente quer, às vezes, exagerar um pouquinho na temperatura do banho. A gente mesmo gosta de banhos mais quentes, mas como que eu sei qual que é a temperatura ideal para a criança? Bom, o organismo dela funciona quase que 100% igual ao nosso. Então, a temperatura, apesar de elas serem um pouquinho mais sensíveis, elas têm a mesma temperatura corporal que a gente. Então, se tá uma água adequada para você, vai estar adequada para ela também. E após a aula de natação, sempre procurar manter o banho na mesma temperatura ou bem próxima da temperatura que estava a água da sua piscina. Porque ela ficou ali cerca de 30, 40 minutos no ambiente, com uma temperatura, o corpo delas já se adaptou àquela temperatura, e aí às vezes o choque de jogar ela numa água um pouco mais quente pode ser que traga também alguns malefícios aí, algumas gripes e resfriados, tá bom? Bom, agora, como assim? Tiago, você falou que ia ser diferente, falou que ia mudar dos outros cursos que a gente está acostumado a todo mundo ficar lá falando por horas e a gente não vê nada. E aí, como que a gente vai fazer isso? Se você quer ver isso na prática, a gente fazendo com crianças de verdade, passando todo esse passo a passo que eu te falei, água na cabeça, nos olhos, ouvidos, nariz e boca, você não pode perder o próximo vídeo. É um vídeo prático
que a gente vai novamente explicar, mas enquanto a gente explica, você vai ver isso acontecendo, ok? Te espero no próximo encontro. Obrigado!